Aleluia. Abram suas Bíblias em 2 Timóteo 2, de 1 até o versículo 13. Segunda Timóteo 2, de 1 a 13. E mantenha a sua Bíblia aberta. Segunda Timóteo 2, de 1 até 13. É assim, Gênesis, Apocalipse, 1 Timóteo, 2 Timóteo, nessa ordem. Todos receberam sua folha, né? Se não recebeu, o Valdomiro tem lá atrás. Assentados mesmo como estamos, essa é a leitura da palavra de Deus. 2 Timóteo 2, de 1 a 13. Portanto, você, meu filho, o apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho espiritual Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, também Ele nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Essa é a palavra do Senhor. Você pode dizer amém para isso? Amém. Essa é a palavra do Senhor. Amém. A primeira parte da sua folha, ela domingo passado já está preenchida, porque você preencheu semana passada, né? Então eu coloquei de novo, mas aí está como se você tivesse preenchido a primeira parte. Eu quero só dar uma repassada para aqueles que não puderam estar conosco ou não viram pela internet. A proposta, a ideia aqui no contexto, é uma série de mensagens. Cada domingo nós vamos acrescentando um pouquinho mais, né? Nosso Senhor Jesus começa nos chamando para vir até Ele, nos fará pescadores de homens. Ele nos recomenda que deixemos, né, as redes e o barco representando o trabalho, deixem os pais representando a família, coloca o reino em primeiro lugar e Ele promete: e eu farei de vocês pescadores de homens. Nós vimos depois, em seguida: vinde a mim os que têm sede, e vos darei de beber, do seu interior fluirão rios de água viva. Vimos também, logo em seguida: vinde a mim, Jesus falando, todos os cansados e oprimidos. O que me impressiona com relação ao nosso Senhor Jesus é que Ele nos leva para um patamar mais elevado, mais perto de Deus, mas não se esqueça da nossa fragilidade. Compaixão sempre. Antes mesmo de nos levar para um pouco além, um pouco mais, Ele sempre pausa para endereçar nossas lutas. Ele entende a nossa fragilidade. Ele entende como esse mundo caído nos sufoca, nos assala, nos atrapalha tanto. E Ele tem uma mensagem também para nos levantar. Mas logo em seguida, nos leva para o próximo patamar. Tomai sobre vós o meu jugo. Vamos andar juntos. Aprendei de mim. Deixa que você seja transformado. Venha como está e seja transformado. E nós vimos na semana passada que, com o apóstolo Paulo e Timóteo, que a caminhada da vida cristã é uma jornada para a eternidade. Desse lado do céu, eternamente com o Senhor Jesus. E enquanto andamos aqui, Ele tem estímulos para nós. Nós não podemos nos limitar a apenas um encontro com Jesus. Pronto, daqui para frente
já estou meu nome no livro da vida, descanse. Não, agora você caminha com Ele e Ele nos dá alguns conselhos e estímulos. E o Paulo faz igualzinho a Jesus. Não podia ser de maneira diferente. Ele cuida primeiro de dar uma palavra de conforto e depois em seguida nos vai desafiando a passos mais profundos e mais elevados. E foi nesse contexto que semana passada nós vimos o primeiro estímulo. Ele diz: fortifique-se na graça, fortifique-se na graça. Está aí na sua folha, né? Você tem, versículo 1, portanto, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, nós começamos a nossa caminhada pela fé. Não trouxemos nada para merecer o que Jesus tem para nos dar. Totalmente uma dádiva de Deus para nós. Eles agora caminhem, continuem tomando posse desse presente de Deus pela graça. Ou seja, não espere merecer para poder recorrer a Ele. E esse fortifique-se, você se lembra? Eu falei da experiência de Absalão lá no Antigo Testamento. Caso você não tenha estado aqui, dê uma olhadinha lá no YouTube. Fortifica, pendure-se. E o Davi, na hora do sufoco, ele pendurou-se. Ou seja, às vezes nós estamos em situações que nossos pés estão no chão. Há um desafio, mas nós temos nossas forças e devemos usá-las o máximo possível. Mas não é verdade que às vezes as circunstâncias são tão difíceis e que nós não temos chão, nós não temos apoio, nós nos sentimos como se estivéssemos no ar. E ele diz assim, na hora dessa luta, dessa agrura que não tem jeito, é sobrenatural, pendure-se no Senhor. Esse fortifique-se é pendure-se no Senhor. Ele é o único, mas eu não mereço, pela graça. Há momentos que nós vamos precisar estar com Ele, momentos talvez que você esteja passando, seja hoje, não há mais jeito. Pode chorar com Ele, pode dizer, Senhor, me ajude, até os meus amigos se voltaram contra mim. Como eu mencionei, é ideal que pastores, líderes, pessoas mais maduras na fé estejam sempre cuidando dos outros. É ideal que nós estejamos rodeados de irmãos e irmãs que nos acompanhem, que orem conosco, que nos confortem, tudo mais. Compartilhem os nossos momentos conosco. Mas quando isso faltar, e vão faltar, quando isso faltar, o que vai acontecer? Nós vamos nos pendurar em quem? Somente em Jesus. Fortifique-se nele, lembre-se disso. Que o Senhor minimize as circunstâncias que você está sozinho, mas você nunca vai estar só porque Ele está com você sempre. Segundo ponto que nós vimos é compartilhe o que recebeu. Falamos também semana passada. Ou seja, eu dei a ilustração, não seja um lago que só recebe. Seja um rio de água viva. Seja um fluir que transforma o seu ser e transforma outros. Essa semana nós estamos recomeçando nossos encontros nos grupos, nos lares, encontros familiares, nossos grupos de célula. Irmãos, é impressionante. Mas nos falta, eu quero fazer um apelo público aqui, nos estão faltando pessoas que possam pastorear. Eu prometo a vocês dar o treinamento, ajudar, aconselhar, ministrar para você. Mas nós precisamos de pessoas que vão ao lar para cuidar de outros, 3, 4, 5 pessoas. Ou seja, passe adiante. Mas pastor, eu não sei nada. Eu me lembro daquela instância quando Jesus curou um cego, vocês se lembram? E houve aquele bafafá, né? Os religiosos estavam chateados e tudo mais, e chamam os pais, e os pais ficam com receio. Olha, que é nosso filho, nós sabemos que está cego de nascença, tudo bem. Agora, como ele foi curado, pergunte a ele, porque tem idade, os pais não queriam se comprometer. Aí perguntaram ao cego, e aí? Como é que foi essa história? Então, simplificando, né, quem é Jesus, o que é, se ele é profeta, se ele não é, eu falei assim, olha, disso aí eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e eu agora vejo. Quanto que eu preciso saber para testemunhar do que Jesus fez por mim? O que Ele falar para mim, ou o que o Paulo está falando. Aquilo que você ouvir de mim, passe adiante. Você é só responsável de passar adiante aquilo que Deus depositou em sua vida. Captou? Então, se você quer servir nesse ministério, de passar adiante, de ajudar o outro a pastorear, cuidar de vidas, fale comigo, que nós vamos com o maior carinho encaminhar você. Mas vimos também, permaneça focado. E há 3 ilustrações, soldados, atletas e lavradores, para dar um exemplo. Olha só esse do soldado, suporte comigo em meu sofrimento, como bom soldado de Cristo Jesus. Aliás, um parênteses, né? Caminhar com Jesus envolve sofrer. Posicione nos caminhos do Senhor.
ande como ele andou. O que vai acontecer? Você vai sofrer perseguição. Às vezes é apenas verbal, às vezes é apenas emocional, às vezes é apenas questão da maneira como lhe tratam, e por vezes pode ser física também. Perseguido por causa de Jesus. Lógico que você vai se regozijar, que bênção, que eu fui considerado digno de sofrer pelo nome de Jesus. Mas o ponto é, nós temos que saber, quando nós nos posicionamos nos caminhos do Senhor, nós vamos ser olhados assim, de olhar atravessado. Nós estamos na contramão do mundo. Nós estamos contra tudo e todos que estão ao nosso redor. Então, fique preparado para isso. Mas ele diz, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Nós entendemos. Militar, tempo integral, tem que seguir as ordens do exército, né? Tudo bem até aí? Eu creio que talvez vocês não tenham experimentado a vida militar, mas os que experimentaram e que conhecem sabem disso, tem que seguir as ordens. No espiritualmente, se Jesus é o nosso geral, quais são os assuntos, quais são os negócios da vida civil na vida do crente? O que é a vida civil na vida do crente? Vou dar um exemplo. Não fique bravo comigo, não. Briga com o Senhor Jesus porque ele falou isso, né? Quando ele chamou os seus discípulos, vocês se lembram? Chamou os primeiros 2 irmãos, depois chamou o outro grupo de irmãos, né? O que eles fizeram? Eles eram pescadores, estavam fazendo o quê? Pescando. Como pescadores tinham barcos e redes, não foi isso? E eles trabalhavam em família, negócio de família, com os pais, não foi? Aí a palavra de Deus fala, Mateus 4, de 18 a 22. Quando Jesus os chamou, vinde a mim, os farei pescadores de homens. E naquela hora eles deixaram o quê? Os barcos e a rede, significando o quê? E o trabalho ficou, e a família que deixaram os pais, não foi isso? Você notou a ordem? Jesus não está dizendo para você parar de trabalhar para segui-lo. Absolutamente não faça isso. Não é esse o ponto. Nem está dizendo para você se divorciar e abandonar a família. Por favor, não. Está amarrado, em nome de Jesus. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo o seguinte, buscai, colocai primeiro o quê? O reino de Deus. O reino de Deus. Não permita, eu estaria parafraseando, que coisas boas como o trabalho que Deus nos dá, saúde para trabalhar, oportunidade de trabalhar, mas não permita que uma coisa boa tome o primeiro lugar em relação ao reino de Deus. Por favor, entenda, o reino de Deus não é igreja. Igrejas são vocês. O reino, todo mundo. Os não crentes são o nosso campo missionário e os crentes são os agentes de Deus espalhados pelo mundo. Jesus é o nosso rei. Entenderam isso? Então não é igreja, não é buscar primeiro a igreja e a sua justiça. Não é isso. Coloque em primeiro lugar o reino. E o reino de Deus funciona de segunda a sexta-feira, de 9 às 5. É isso? Ele funciona quando? 24/7, 365. Entenderam esse detalhe? Então você nunca para de estar a serviço do reino. Em outras palavras, você não pode, gente, dizer o seguinte, ok, domingo é dia da igreja, de segunda a sábado, de sexta é o trabalho, sábado é dia de fazer compras, de sair com a família e depois ir fazer lavanderia, ou o que seja. Entenderam? Agora domingo é o dia do reino, o resto da semana é o dia... Não. Você está a serviço do reino quanto tempo? 24/7. Ficou claro? Se não ficou claro, como Paulo falou mais tarde lá no versículo, né? Reflitam nisso e Deus lhe dará o entendimento. Ele quer dizer, coloque o reino em primeiro lugar e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deixe-me ilustrar. Okay? Nessa quarta-feira eu tive o privilégio de estar presente na hora que os líderes do Ministério de Crianças estavam sendo preparados para o recomeço que é na próxima quarta-feira. Eram somente os líderes que vão estar dando as classes, que vão estar cuidando dos pequenos grupos de nossas crianças, do pre-K até a sexta série. E eram 26. Eu fiquei com meu coração assim, muito feliz. Sem contar a turma da cozinha, que é uma turma espetacular. Gente, eu falava, se você é uma família, se suas crianças não vêm por causa da palavra de Deus, que seria o ideal, que venham pela comida, porque é excepcional. Eu espero toda quarta-feira para experimentar aquele bowl de comida deliciosa. Toda quarta-feira algo extraordinário. Nossos irmãos e irmãs estão de parabéns, que fazem um excelente trabalho. Porém, eu fiquei assim,
tocado mais ainda quando a nossa irmã, a Késia, a nossa pastora do Ministério Infantil, né? Ela fica chateada quando eu falo pastora, né? Mas é uma pastora mesmo. Como cuida dos seus líderes, como cuida desse ministério. São poucas as pessoas que eu tenho visto um testemunho de tamanha devoção assim a esse ministério. Mas ela estava falando, né? E eu fico impressionado. O Espírito Santo de Deus é tremendo. Acho que a Késia colou tudo que eu tenho falado para a igreja. Porque ela estava falando exatamente o que Jesus falou: vinde a mim e vos farei pescadores de homens. Mas nas palavras dela, dizendo o seguinte: 26, meus voluntários, eu creio que o Senhor nos trouxe a um momento que nós precisamos levar nossas crianças, sejam da igreja, fora da igreja, que sejam, a um nível mais profundo de conhecimento com o Senhor, a conhecê-lo como Jesus, a conhecê-lo como Salvador, a conhecê-lo como Senhor e assim por diante. Uma palavra assim, apaixonada, cheia de entusiasmo. E ela diz: para que isso possa acontecer, nós precisamos estar com Jesus, diariamente, na sua palavra e orando, lendo, ouvindo a sua palavra e orando. E eu falei: puxa vida, a Késia podia pregar no domingo essa palavra, que está linda demais. E ela diz o seguinte: e eu quero que vocês olhem para mim. E as pessoas pararem, olharem e dizem o seguinte: olha, eu estou aqui, vou fazer o meu melhor, eu oro todos os dias. E ela diz: 5h45 da manhã é meu horário com Jesus. Todas as manhãs eu me levanto nesse horário e eu leio a sua palavra e oro para que Deus, Ele possa me fazer um pescador de homens, para que eu possa impactar a vida das crianças. Ela diz: mas eu cuido de vocês, eu subo ao púlpito, dou ao início, ao final, organizo, preparo e administro, mas vocês é que têm o contato com as crianças. Se vocês não tiverem isso, nenhuma transformação vai acontecer nesse ministério. Você entendeu o impacto disso? Nenhum soldado se envolve com um general porque ele confiou a você e a mim esse trabalho de transformar a sua família, os seus arredores, a sua vizinhança, os seus arredores e também toda a comunidade. Mas é você que vai fazer essa obra. Nosso papel é apenas equipá-los, nosso papel é apenas encorajá-los, nosso papel é, no melhor das nossas possibilidades, cuidar de vocês, mas são vocês que vão fazer a diferença. Entenderam isso? Depois ela terminou com um desafio. Eu não vou fazer isso aqui. Ela pediu, ela deu um index card, né? Aqueles cartões assim, de 3x5, eu acho. Anyway, um cartão para cada um e falou: coloque aí o seu nome e diga como é que está o seu tempo diário com Deus. E vocês me entreguem, ela disse. E ela disse: com o seu nome quero que vocês saibam, mas sejam honestos. Onde é que vocês estão? Certo? E eles preencheram. Entregaram para ela. Ele disse: depois peça a Deus para que, se está pouquinho, se está pouquinho, para que Deus possa transformar a sua vida. Irmãos, eu tive o privilégio depois, no dia seguinte, de nós olharmos e orarmos sobre aqueles cartões. Mas eu vejo que é um convite que precisa ser feito. Soldados de Jesus, eu não sei onde você está, não vou dar cartão para você preencher, mas essa guerra espiritual, essa expansão do reino, está confiada a cada um de vocês. A mim, a nós, mas cada um de vocês. Siga as ordens de Jesus. Cansado e oprimido, venha a Ele, Ele vai aliviá-los. Toma o jugo, aprendei com Ele. Mas coloca a sua vida aí. Reino em primeiro lugar. E Ele vai cuidar de todas as demais coisas. Do seu trabalho, da sua família, do seu trabalho. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, soldado de Jesus, faça isso. Tome posse disso, em nome de Jesus. Atletas, não preciso nem ficar elaborando, porque a ideia é de que você disciplina, prática, treinamento, faça do seu melhor, envolva-se. Há uma separação. O atleta tem que dormir cedo, o atleta tem que se alimentar direito, ele tem que fazer horas de exercício. Se você está aqui numa competição eterna, muito mais preciosa do que campeonatos e coisas assim, que são passageiros. A cada ano, às vezes eu fico pensando, quem foi o campeão no passado? A gente fica enganado, né? Lembrando, para a eternidade, uma coroa incorruptível que dura para sempre. Vamos seguir então? Então, de hoje,
Depois de lembre-se de Jesus. Esse você não tem, no outro lado da sua página, você pode preencher. Lembre-se de Jesus. E ele fala assim: lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o Evangelho. Conforme o Evangelho. Irmãos, é muito fácil nós começarmos com o Evangelho, as boas novas, e caímos em desempenho. São más notícias, ou seja, é muito fácil nós misturarmos a graça de Deus, Ele vem para nós de uma maneira imerecida. Nós não fomos disciplinados, nem pessoas fortes, nada disso. Aliás, mais fracos somos, mais fácil Ele pode trabalhar conosco. Quando nós realmente nos damos conta, não temos nada para oferecer. Então Ele diz: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Deixa-me ilustrar isso. Estava dando um aconselhamento a um casal, não são de nossa igreja. Pela graça de Deus virão a Cristo em breve, eu creio os dois. E também, pela graça de Deus, eles serão partes aqui do nosso grupo de familiar, da nossa igreja. Mas primeiro o reino e depois a igreja da CCP. E eu senti no casal, apesar dos problemas que eles estão enfrentando, o que eu senti foi a ausência de Deus. E perguntei: Jesus, quem é? Como vocês entendem? Que parte? Né? Ambos vêm de famílias tradicionalmente evangélicas, muito severas. Eles ambos reclamaram que os pais eram muito severos, tá? Tudo bem, paciência. Mas o ponto foi: como é que é a sua experiência de Jesus? E eu senti que a esposa estava mais sensível a um discernimento espiritual. Eu falei: essa jovem parece mais sensível às coisas de Deus. Eu sei que às vezes as mulheres estão mais sensíveis às coisas de Deus. Nem sempre, mas às vezes as mulheres são mais sensíveis às coisas de Deus, né? Tem a sensibilidade maior. Às vezes os homens são mais duros, não são? Parece que entra no ouvido e sai no outro. Não são todos. Os homens daqui da CCP são diferentes, mas às vezes você entende isso, né? Que são assim mais difíceis de entender. Apesar que há homens que você sente que são sensíveis e há irmãs que não são sensíveis. O que quero dizer com isso? Eu percebi no discernimento lá no espiritual que a jovem esposa era mais sensível às coisas de Deus. Então eu vou começar com ela, porque ela já coloca o carro e explica quem é Jesus, vai facilitar, né? Então ela falou assim com uma convicção tão profunda: Jesus é um grande mestre, ele é um profeta. E ela terminou dizendo: igualzinho o profeta Maomé. Aí eu dei uma pausa igual essa assim, respirei a fundo: seu Espírito Santo, você me armou uma boa aqui, né? Você me enganou, né? Mas foi uma oportunidade que abriu. Realmente ela estava sensível, mas não tinha compreensão. Paulo está dizendo o seguinte: nessa caminhada, por favor, nós fazemos aqui uma vez ao mês, né? Fazer isso em memória de minha Santa Ceia. Nós precisamos estar a palavra de Deus fala assim: prega o Evangelho para você mesmo. Toda vez que você começar a se sentir assim muito convencidinho, pensando que se é alguém espiritualmente que já sabe muito, que já é um exemplo, um modelo, que já está... Lembre-se de Jesus. Lembre-se que se não for o fato de que o Verbo Jesus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do Pai, né? Cheio de graça e verdade, né? Nós vimos em Jesus, e Ele viveu a vida, como lá o Filipenses fala, que Ele se esvaziou, se humilhou, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, o apóstolo Paulo, nessa sua caminhada, lembre-se de Jesus. Quem é que te colocou nessa jornada? Quem é que está andando contigo? Quem é que pagou os seus pecados? Quem é que disse que nunca te deixarei? Lembre-se de Jesus. Não permita que isso suba a sua cabeça. Lembre-se que Ele foi. E a palavra de Deus é muito clara. Se você crê no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e confessar com a sua boca, você será salvo. É por Ele e por Ele somente. Maomé nem se compara. Nós não podemos nem usá-lo na mesma frase. Não tem nada a ver. Maomé foi um mensageiro lá no sentido de que ele veio com aquilo que ele considerou uma revelação, alguém para ser um exemplo, um modelo. Aliás, o islamismo é uma religião de disciplina, de desempenho. Jesus veio para dizer que todo
Todos nós, a palavra de Deus fala, nós estamos perdidos como ovelhas sem pastor. Não há ninguém nenhum que faça o bem, mas que Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho, o único, para que através dele, o seu sacrifício, ninguém perecesse. Lembre-se, fale a você mesmo, pregue a você mesmo. Para quê? Para te incentivar, para te animar, para te levantar, para que você saiba, isso é graça. E se Ele me amou tanto assim, como em Jesus Cristo não vai me dar todas as coisas? Esse precisa ser, pregue a você mesmo, lembre-se dele. A ceia é um momento que a igreja faz juntos, mas nós precisamos fazer isso diariamente, às vezes várias vezes no dia. Mas ele fala mais para nós ainda aqui no versículo 9, pelo qual eu sofro e até estou preso. Eu já trabalhei esse ponto, mas é bom voltar a trabalhar. Andar com Cristo não é isenção, não é carteirinha que quando o sofrimento vier, você mostra a carteirinha e fala, não, passa para o outro. Não, não é isso. Aliás, como eu já disse, mais você siga Jesus, maior o sofrimento. Perdão, gente, de falar assim. Olhe para o Novo Testamento e se me diga qual foram, humanamente falando, quais dos apóstolos terminou assim com um jantar de honra, receberam um relógio de ouro, tiveram placas e cultos memoráveis. Quantos deles? Zero, né? Pelo contrário, né? Como o apóstolo Pedro, que é crucificado, e ele na hora diz assim, não sou digno de tu faz de cabeça para baixo. Como o apóstolo João, o último deles, exilado numa ilha, a gente fica até sem saber como o homem terminou seus dias. Eu me lembro lendo as cartas de João, 1º, 2º, 3º, quando ele fala, igrejas que ele plantou, que os líderes da igreja nem deixavam que ele fosse. Você já imaginou se no final do ministério vivendo assim? CCP, nunca faça isso comigo, viu? Vocês entendem o que eu quero falar? Eu quero dizer o seguinte, caminhar com Cristo, gente, é garantia de vida eterna, vida abundante, vida com propósito. Mas no que diz respeito ao mundo, gente, é muita dor de cabeça, que nem fazendo assim na mão vai passar a dor de cabeça. Me entende? Mas ele diz o seguinte, que benção que eu me considero, Paulo, eu estou em cadeias por causa do Evangelho. Então eu quero dizer a você o seguinte, gente, é um convite a uma vida maravilhosa, mas é um convite também a receber as cadeias do sofrimento de Jesus sobre nós. Amém para isso? Você está pronto para o sofrimento? Diga amém. Não está não. Que Deus possa te poupar, mas prepare-se, porque Ele virá. Paulo estava sofrendo, ele está dizendo, você poderá vir a sofrer também, se possível, mas lembre-se, Jesus venceu. Filipenses termina assim, mas ele foi obediente até a morte de cruz, mas, aí vem aquele mais abençoado, o Senhor o exaltou, e deu-lhe um nome que está acima de todos os nomes, e a esse nome, um dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e Ele está assentado à mão direita de Deus, o nosso Pai. Aleluia, não é isso? Então lembre-se de Jesus. Há uma caminhada, há um sofrimento, mas a coisa é fiel. Mas vamos terminar com o último ponto, dizendo que Deus é fiel. Escreva lá, Deus é fiel. Agora, algumas vezes Deus é fiel. Deus é fiel algumas vezes? Deus é fiel quando? Sempre. Deus é fiel sempre. E ele diz assim, esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Eu creio que está falando de duas maneiras. Profeticamente, obviamente, se eu morrer em Cristo, eu vou ter vida eterna, ressuscitado em Cristo também. Mas eu creio que ele está dizendo o seguinte, se você morrer antes da hora, entre aspas, por causa de Jesus, com Ele também você reinará. Amém para isso? Você está disposto a passar pela morte para você viver com Ele? Meus améns diminuem quando chega nessa parte, né? Versículo de número 12. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Ou seja, perseverar em todas as circunstâncias, nós vamos reinar com Ele. Aliás, Efésios fala que nós já estamos assentados, né? Quando fala, né? Nos fez assentar nas regiões celestiais, com toda a autoridade, com Jesus Cristo, espiritualmente, né? Então, diz, Ele também... com Ele reinaremos. Agora aqui uma palavra de advertência. Se o negamos, Ele também nos negará. Ah, pastor, o senhor falou de graça até agora mudou tudo? Quer dizer que agora é desempenho? Não, irmãos. Nunca ninguém poderá arrancar você das mãos do Senhor. Salvação é para sempre. Você entra
seu nome no livro da vida. Jesus coloca porque dele, não por sua causa, nada poderá tirar você das mãos do Senhor. Mas preste atenção, se nós o negamos, se nós tapamos os nossos ouvidos, se nós, quando vivemos uma vida de desobediência, sabe o que acontece? Como nosso irmão Nilson fala, os céus viram céus de bronze, seco, sem vida. Aqui na entrada do nosso escritório, né? Eu já conversei com nossos irmãos ali, de nossos irmãos da nossa equipe pastoral. Nós temos um banquinho que está em 2 plantas, né? Mas aquelas nossas plantinhas estão assim, gente, para lá de quase, já só falta enterrar, entendeu? Eu não sei se é muita água ou nenhuma água. Eu não sei se é muito sol ou se não é muito sol. Eu acho que todo mundo passa ali, ou todo mundo põe água, ou então ninguém põe água. Toda vez que eu vou lá está meio seco, põe o dedinho, está seco, taco água nela, mas a bichinha está morrendo, né? Quando nós estamos negando o Senhor, quando nós somos apenas ouvintes e não praticantes, sabe o que acontece? A gente seca. 1 Coríntios 3 fala assim, né? Que quando estivermos diante do Senhor, né? Que na nossa vida, Cristo é o alicerce, nós vamos construindo em cima, não é isso? Uns com pedras preciosas, né, coisas, e lá no dia do julgamento vão prevalecer. Mas alguns de nós fazemos palha, madeira, feno. Aí quando chega lá, eu lembro do pastor Jeremias falando, né, ô arcanjo Miguel, traz o fulano aí. O fulano aparece lá. Aí ele fala, taca fogo nas obras dele, né? Se foi de metal precioso, vai ficar. Se foi palha, o que vai acontecer? Aí Deus fala, entra no céu, seu miserável, pelo nome de Jesus, somente aí. Irmãos, não podemos ser isso. Mas se o negamos, a vida fica complicada. É a plantinha com água demais, ou sem sol, ou com muito sol. Ela fica murcha, sem vida. Você quer ter vida? Permaneça com o Senhor. Persevere com Ele. Mas há um pouquinho mais nesse mesmo. Aqui termina tão bem. Se somos infiéis. Ah, que palavra. Nós cantamos toda ação de graça. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Lamentações lá de Jeremias, no capítulo 3. Quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. O que ele diz para um povo que por anos e anos e anos, profeta atrás de profeta, só desobedeceu. Ele diz, as misericórdias do Senhor se renovam de quando? De quando? A cada manhã. Sua fidelidade não tem fim. Nós precisamos tomar posse disso. Não é licença, gente, para fazer o que quer. Não é assim. Não é para fazer, mas é para encorajar. Mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Qual a moral da história? Ele está dizendo, gente, tem lugar para voltar, tem hora de voltar, pode ser hoje, deve ser hoje. Não fica distante. Coloque em primeiro lugar, aproxime-se dele, esteja com ele. Hoje é o dia aceitável, esse é o momento propício. Agarre-se com ele, caminhe com ele. Vão haver dificuldades, desafios, situações muito complicadas, mas ele é fiel, ele está contigo. Fortifique-se nele, passe adiante, seja cooperador com ele na obra, esteja cuidando daqueles que ele colocou no seu caminho, seja focado, não deixe as coisas boas da vida interferirem com o caminhar. Lembre-se de Jesus e encoraje, fale com você sempre, ele é fiel, mesmo quando eu não sou fiel. Faça isso em nome de Jesus. Pedir nossos irmãos do Ministério de Louvor para subirem. E eu pedi que você investisse um momentinho agora, orando individualmente, falando com o Senhor. Há 2 versículos do Salmo 139 que foram feitos em canção, em cântico, em hino. E às vezes quando eu memorizo os versos, eu me confundo com a parte do cântico. Eu gostaria que a sua oração fosse mais ou menos como esses 2 versos do Salmo 139, os 23 e 24. Ele fala assim, o cântico, sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e guia-me pelas veredas, pelos caminhos eternos.
irmãos, pessoas queridas, aqui presentes, ou os que vão estar ouvindo essa mensagem através da internet. Há um convite do Senhor. E esse convite, tudo que ele precisa é um coração contrito, quebrantado, ciente das suas limitações. Porque o coração contrito ele não despreza. Então peça ao Senhor. Sonda-me, ó Deus. Faz uma pesquisa no meu coração, Senhor. Descobre, expõe. Prova-me, Senhor. Veja se eu estou, Pai, andando com o Senhor, aprendendo com o Senhor. Se eu estou tomando o seu jugo. E se eu encontrar, Pai, áreas da minha vida que eu estou negligenciando, cego, coração duro, restaura, Senhor, os caminhos eternos, os teus caminhos, ó Pai. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ore. Me deixe saber, através de uma palavra, uma mensagem, se eu posso ajudá-lo, posso encorajá-lo, de que maneira for. Logo em seguida a esse culto, nós vamos ter o segundo período da Escola Bíblica Dominical, lá na sala de conferência. Eu vou estar com aqueles irmãos e irmãs que estão se comprometendo em pastorear os grupos familiares. Se você tiver interesse de saber mais sobre isso, me encontre no salão social também. Mas eu peço que esse momento seja um momento de entrega e de mudança de direção. Se você está aqui e ainda não teve essa experiência primeira com o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, procure-me, procure-nos. Queremos orar mais e falar mais com você sobre isso. Mas se você já é um salvo por Jesus, seu nome já está no livro da vida, você está nessa jornada e precisa aprofundar-se mais, tome esse passo de fé. Ore ao Senhor, peça a Ele para sondar o seu coração, explorar, expor, trazer à tona, prová-lo e levá-lo, colocá-lo de volta nos caminhos eternos. Senhor, eu oro, Deus, por cada um presente ao alcance do som da minha voz. Fala com eles, Pai, fala conosco. Atrai-nos, Senhor, a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.